Fala, meu povo e minha pova. Tudo bom com vocês? Com as graças de Deus, espero que todo mundo esteja bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Português Descontraído por Franciele Pereira. Gente, como prometido, hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo, de forma divertida, engraçada e que você, querido aluno, principalmente você, aluno do terceiro ano de ensino médio, me escuta aqui, ó. Principalmente você, meu amor, entenda, tá bom? Gente, mas antes de tudo, né, de explicar tudo, de falar aqui igual pobre na chuva, igual lavadeira que perdeu o sabão na beirada do rio, eu quero te fazer um convite. Tá vendo esse botãozinho vermelho aqui embaixo? Inscrever? Se o sonho dele é ficar cinza, clica nele que você vai realizar o sonho dele. E do lado dele tem um sininho que o sonho dele é ganhar 2 orelhinhas, que parece um parênteses. Clica nele, vai estar lá a opção pra você dar as orelhinhas pra esse botãozinho, que é um sininho. Vai lá fazer esse favor pra eles, tá bom? Você vai deixar todos eles muito felizes, todos dois e eu também. Sabe por quê? Porque você vai estar inscrito no meu canal e você vai ter ativado as notificações. Pra quê, Franciele, que eu preciso saber das notificações? Pra você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Português Descontraído. Ok? Tudo bem? Entendido? No mais, é isso. Desde já, muito obrigada a você que já se inscreveu, a você que já ativou as notificações e a você que já deixou o seu joinha. Deixa aí, gente, um joinha para ajudar, por favor, porque isso faz com que o canal cresça, isso faz com que eu entenda que você tá gostando do conteúdo e que a gente continue, né, do jeito que tá e sempre melhore, né? E então vamos lá, chega de enrolação, chega de falação e vamos direto ao que nos interessa. A introdução. Gente, o nome desse elemento textual propriamente já diz qual é a função dele dentro do texto dissertativo argumentativo ou dentro de qualquer outro tipo de texto que ele faça parte, né? Ele introduz, ou seja, ele coloca para dentro da mente de quem tá lendo o assunto que vai ser falado. Introduzir não é colocar para dentro, por exemplo, eu tenho essa caixinha aqui, ó, do tripézinho que eu comprei para trabalhar para vocês. Eu vou introduzir o meu mouse. Eu introduzi o mouse dentro da caixa. Introduzir, colocar dentro. A introdução do texto dissertativo ou argumentativo tem o mesmo objetivo, que é introduzir na mente do seu leitor, do seu interlocutor, né, quem lê seu texto, o assunto do qual você vai falar. Ok? Entendido qual é a função da introdução? É colocar dentro da mente do seu leitor o texto. Ele vai começar a entender, a mente dele já vai começar a receber, né, aquilo que vai ser falado no texto. E o que eu faço na minha introdução? Primeiramente, antes de tudo e qualquer coisa, eu vou pegar o tema. Antes de pegar o lápis, eu vou ler o tema, ou a caneta, o que for que você for escrever. Eu vou ler o tema e vou entender um pouco desse meu tema. Por quê? Como que eu vou introduzir um assunto se eu não conheço dele? Não faz sentido, né? Eu não consigo introduzir um assunto que eu não conheço ele. E estudar mesmo e procurar entender. Igual, quando você estiver lá no Enem, né? Fazendo sua querida prova, sua redação. Vai estar lá no Enem, assim, geralmente vem, né? 2 textos norteadores. Gente, texto norteador, tá? Não é pra você copiar nada de lá, não, viu? Copiar aquilo ali é pra te orientar e, quem sabe, te fornecer algum dado estatístico para que você introduza no seu texto, para que você use no seu texto. Somente dado estatístico. Isso é uma coisa que a gente vai comentar a respeito, porque quando a gente fala de copiar dado estatístico, a gente começa a pensar se isso é plágio, se não é plágio, tá? Mas isso aí nós vamos falar num outro vídeo.
Então, voltando à introdução, primeiro eu preciso entender o meu assunto, o meu tema a ser abordado. Se eu não entender o tema a ser abordado, como que eu vou escrever a respeito dele? Não faz sentido. Não dou conta de escrever a respeito de uma coisa que eu não conheço. Depois de entender, primeiramente, vamos agora para a estrutura da introdução. Gente, um apanhado geral, que ficou faltando uma coisinha para eu falar no último vídeo de texto dissertativo argumentativo, eu vou falar agora com vocês. Seguinte, o texto dissertativo argumentativo, ele geralmente tem em torno de 25 a 30 linhas, certo? Então, quando eu vou escrever esse texto, eu preciso ter um certo equilíbrio quanto à divisão entre os elementos textuais, para vocês entenderem melhor, os parágrafos do texto. O meu primeiro parágrafo não é a introdução, segundo e terceiro não são os parágrafos do meu desenvolvimento, e o meu quarto parágrafo não é a minha conclusão. Onde é que eu preciso mais de espaço para falar no meu desenvolvimento? Então, a maior parte do meu texto é o meu desenvolvimento. Se eu tenho 30 linhas para escrever, o interessante é que a minha introdução tenha em torno de 6, 5, talvez 7 linhas. Por quê? Porque eu preciso de mais espaço dentro do meu desenvolvimento. Eu preciso reservar espaço para o meu desenvolvimento. Então, o ideal seria que a introdução tivesse entre 5 e 7 linhas, no máximo. Menos que 5 vai ficar muito pequena. Mais que 7 vai ocupar espaço que não é dela, vai ficar muito grande, você vai acabar colocando parte do desenvolvimento dentro da sua introdução. Então, em torno de 5 a 6 linhas. 5, 6, 7 linhas no máximo, tá? Quando for pedido que o texto tenha 30 linhas. Lembrando que nós estamos levando aqui em consideração um texto de 30 linhas. Então, eu preciso lembrar disso, para eu saber essa questão aqui, né? Para eu entender melhor essa questão da quantidade de linhas, beleza? A introdução serve primeiro, então, para introduzir o assunto na mente do meu leitor, certo? Mas também ela já vai servir para nortear o meu desenvolvimento. Como assim, Franciele? Já vou explicar. Na primeira parte da minha introdução, eu vou fazer um apanhado geral do meu assunto. Eu posso utilizar uma pergunta reflexiva dentro da minha introdução. Eu posso utilizar um dado histórico. Eu posso utilizar uma comparação entre o assunto que vai ser abordado e algo que seja semelhante a ele. Eu posso também usar uma citação curta dentro do meu texto, da minha introdução, tá? São algumas ideias para que se coloque dentro da introdução. Então, lembrando, nas 3 ou 4 primeiras linhas, dentro da minha introdução, eu preciso lembrar que eu tenho que fazer um apanhado geral e para que eu tenha um gancho para continuar o meu texto, eu posso colocar uma pergunta, eu posso colocar uma citação, eu posso colocar uma comparação, ou eu posso também usar um dado histórico para dar uma puxadinha lá, né? Comprovar que eu sei do que eu estou falando, ok? Fique bem claro isso. Todas essas formas que você vai utilizar dentro do seu texto aqui só vão comprovar que você sabe do que você está falando, beleza? Depois que eu fiz esse apanhado geral e usei uma dessas 4, pode ser uma das 4 ou uma outra forma que você veja que é eficiente na introdução para que você comprove que você entende do que está falando, assim que eu fizer esse apanhado geral do meu tema, eu vou passar para o para a criação das minhas teses.
Como assim, Franciele, criação das minhas teses? Quando eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo, eu preciso ter pelo menos 2 teses, ou seja, 2 linhas de raciocínio norteadoras para o meu desenvolvimento. E aonde eu vou encontrar e aonde eu vou colocar essas... Aonde não, né, gente? Por favor. Onde? E onde eu vou encontrar, onde eu vou colocar as minhas 2 teses? No final da minha introdução. Por quê? Esses aí são os 2 verdadeiros ganchinhos para você continuar o seu texto. São essas 2 teses que você vai utilizar para escrever o seu desenvolvimento, que vai ser assunto para um próximo vídeo. Eu vou explicar para vocês melhor o que são essas teses dentro do desenvolvimento, beleza? Então, relembrando, a introdução serve para introduzir, colocar dentro da mente do meu leitor e fazer com que ele entenda do que eu estou falando, por isso uma linguagem clara, objetiva, nada de rodeio, nada de citações vagas, sabe? Generalizadas. Você vai fazer um apanhado geral, mas não generalizado. São coisas diferentes, ok? O apanhado geral quer dizer que você pegou o seu assunto como um todo e falou dele lá dentro da sua introdução como um todo. Generalizar é igualar todo mundo, igualar tudo, tá? Então é geral, porém sem ser generalizado. Ou seja, é com uma visão do todo do problema, sem fazer com que o problema seja igual a todo mundo, ok? E logo em seguida eu vou colocar as minhas 2 teses, que são as teses que são as ideias que eu vou desenvolver durante o meu texto, ok? Gente, entendido o que é a introdução? Que vocês não tiverem entendido, por favor, comenta aqui, deixa na caixinha de comentários. Deixa os comentários aí, né, me falando o que você não entendeu, qual parte ficou confusa, porque aí a gente vê como que tá a explicação da gente, né, da professora aqui. E também a gente consegue sanar as dúvidas de vocês, tá bom? No mais, é isso mesmo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Volte sempre, esse canal das portas abertas para você. E é isso. Um beijo e tchau!